Bem-vindos, amados irmãos, a mais uma reflexão profunda sobre a fé católica. Eu sou Denise Lima e é um privilégio estar aqui hoje para abordar um tema de extrema importância: o perigo da bênção a pares que vivem em pecado. No coração da mensagem cristã, encontramos a beleza e a sabedoria dos ensinamentos do Evangelho. A Igreja, em sua missão de guiar os fiéis, nos apresenta o magistério autêntico como um farol seguro, iluminando os caminhos da verdade e da salvação. Hoje mergulharemos em uma discussão crucial sobre a prática de abençoar pares que vivem em pecado. Uma questão que desafia diretamente a doutrina da Igreja e os princípios fundamentais do Evangelho. Antes de adentrarmos nesse tema complexo, é essencial compreendermos o que a Igreja nos ensina sobre a santidade do matrimônio. O casamento é um sacramento sagrado, uma união abençoada por Deus, destinada a ser um reflexo do amor incondicional entre Cristo e sua Igreja. A vivência em conformidade com os ensinamentos divinos é fundamental para a preservação da dignidade e da sacralidade desse compromisso. No entanto, em tempos contemporâneos, testemunhamos uma crescente tendência de abençoar casais e pares que escolhem viver em pecado, contrariando os preceitos estabelecidos pela Igreja. A bênção que deveria ser um sinal de graça e consagração torna-se, nesses casos, um gesto que ignora a verdadeira natureza do matrimônio cristão. A Igreja nos adverte sobre os perigos dessa prática, não por um desejo de julgamento, mas com a esperança de orientar os fiéis para o caminho da salvação. Abençoar casais ou pares que vivem em situações irregulares pode ser interpretado como uma aceitação tática do pecado, minando assim a importância da reconciliação e da busca pela santidade. O magistério autêntico, como guia supremo da Igreja, nos convida a permanecer fiéis aos princípios do Evangelho, mesmo quando a sociedade propõe caminhos divergentes. A verdadeira caridade, expressa na correção fraterna, nos chama a ajudar nossos irmãos a viverem de acordo com a vontade de Deus, guiados pelos ensinamentos da Igreja. É crucial que compreendamos a seriedade e a importância de viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho e da Igreja. A bênção a casais que vivem em pecado não é um gesto de verdadeiro amor cristão, mas pode inadvertidamente conduzir almas ao afastamento de Deus. Que possamos, como cristãos, buscar constantemente a verdade, a orientação do magistério autêntico e a misericórdia divina, para que nossas vidas e relacionamentos sejam verdadeiramente abençoados pelo amor de Deus. É fundamental, caros irmãos, compreendermos que a Igreja não existe para agradar ao mundo ou se curvar às convenções mundanas. Nosso compromisso é com a verdade eterna revelada nas Sagradas Escrituras e nos ensinamentos transmitidos ao longo dos séculos. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, nos lembra de forma clara e inequívoca sobre a importância da fidelidade aos princípios divinos. Em suas palavras inspiradas, especialmente na carta aos Gálatas, São Paulo adverte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, de 6 a 10. Esta é uma revelação de Deus, uma chamada à reflexão profunda sobre nossas escolhas e condutas. A Igreja, como mãe mestra, nos convida à conversão e ao arrependimento, não como uma imposição autoritária, mas como uma expressão de amor e cuidado pelas almas.
A misericórdia divina é infinita e Deus está sempre pronto para acolher aqueles que sinceramente buscam a reconciliação com Ele. Entender que a bênção da Igreja não pode ser dissociada da verdade bíblica é vital para a nossa jornada espiritual. Ignorar as advertências divinas sobre o pecado coloca em risco não apenas nossa comunhão com Deus, mas também nossa herança no reino dos céus. É imperativo, amados irmãos, permaneçamos vigilantes contra a influência do modismo e das doutrinas deste mundo tenebroso em que vivemos. A sociedade contemporânea, muitas vezes, nos apresenta ideias e práticas que contradizem frontalmente aos valores eternos revelados por Deus. Ceder a essas tendências efêmeras e se afastar dos princípios divinos é uma escolha que, infelizmente, pode ter sérias consequências. A palavra de Deus nos amoesta a não conformarmos com os padrões deste mundo, como nos lembra São Paulo em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos chamados a ser diferentes, a ser luz em meio às trevas, não nos rendendo aos relativismo moral ou às tendências que desafiam os princípios divinos. Se nos rendermos ao modismo efêmero deste mundo, corremos o perigo de nos distanciarmos da verdade e nos encaminharmos para a condenação eterna. As Escrituras nos alertam sobre os perigos de seguir os caminhos largos e fáceis que levam à perdição, em contraste com o caminho estreito e íngreme que conduz à vida eterna. Mateus 7, de 13 a 14. Assim, insisto a todos nós fazermos escolhas conscientes, baseadas nos ensinamentos do Evangelho, e a resistir às pressões deste mundo que muitas vezes nos afastam da verdade, comprometendo-nos a seguir a vontade de Deus, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza do pensamento dominante. Portanto, enfrentamos o desafio de permanecer fiéis aos preceitos divinos, resistindo às pressões do mundo que muitas vezes tanto distorcem a verdade em nome de uma falsa compreensão de amor e tolerância. Que possamos, como cristãos, encontrar na fidelidade os ensinamentos da Igreja e nas verdades reveladas uma fonte de esperança, transformação e renovação espiritual. Que a luz do Evangelho nos guie em nossas decisões e que, como comunidade de fé, possamos perseverar na verdade, na justiça e no amor autêntico, sempre alinhados aos princípios que Deus nos revelou. Que essa reflexão nos conduza a uma renovação interior, ao arrependimento sincero e a uma busca constante pela santidade, afastando-nos do pecado e abraçando a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nossa busca pela santidade e pela fidelidade aos ensinamentos da Igreja seja um testemunho vivo de nossa entrega a Deus, afastando-nos das armadilhas que poderiam comprometer a nossa herança eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.